Olá, a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. O texto dos Salmos de número 128, verso 1 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nosso desejo é que Deus esteja continuadamente abençoando você, a sua família, seus negócios, onde quer que você esteja, seja longe, seja perto, em casa, no trabalho, ou quem sabe, até no ambiente hospitalar, mas cremos de que Deus ele é poderoso para restaurar a sua saúde e o seu bem-estar. Nós queremos louvar a Deus por estarmos iniciando mais um trimestre. Estamos hoje começando mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2023, no dia 2 de abril. Nós estamos dando início a esta lição, que é a lição do novo trimestre, que tem como título geral Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Temos certeza absoluta de que o Senhor Deus nos abençoará poderosamente, que a nossa família será edificada e que as suas boas mãos estarão sobre os nossos filhos e sobre a nossa casa. Queremos louvar a Deus, agradecendo também pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, agradecer a Deus pela família do nosso pastor, o pastor vice-presidente, pastor Samuel Oliveira e sua família, bem como toda a diretoria da nossa igreja. Agradecer pela Rede Brasil de Comunicação, que tem sido uma bênção em nossa vida, em nosso lar, que tem transmitido estes cultos ao vivo, fazendo com que sejamos abençoados onde quer que esteja. Você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, Deus lhe abençoe. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, por exemplo, que o Senhor Deus abençoe você mais e mais. Transmita esta programação a outros. Você que nos acompanha pelo IADPE Oficial, você que nos acompanha também pelo Facebook e pelo Instagram. Queremos louvar a Deus pela vida do superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, pastor Nad Jackson Saraiva. Que Deus abençoe o servo de Deus. Louvamos a Deus pela vida da equipe que trabalha ali no Templo Central, na SEBD, que é a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, em nome de Jesus. Bom, como sempre fazemos, vamos estar orando a Deus, pedindo a sua bênção, a sua graça, que esta manhã seja uma manhã de bênção em nossas vidas. Ore comigo em nome de Jesus, se puder. Pai querido, queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Te agradecer por este trimestre que estamos iniciando hoje, por esta primeira lição que vamos aprender muito da tua parte. Continua, Senhor, nos ajudando, que sejamos edificados nesta manhã, que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de paz, uma manhã de curas, uma manhã de refrigérios na vida de todos aqueles que nos acompanham, seja por perto ou de longe. Ah, Pai, nós queremos te adorar pela vida de Cristo Jesus, o teu Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a vitória, nos garantir a promessa da vida eterna. Recebe, Senhor, os louvores que serão entoados. Toda a honra, glória e majestade seja tributado ao teu santo e excelso nome. Nós queremos te pedir uma bênção especial sobre a vida destes que nos acompanham, que estão, quem sabe, nos hospitais, Senhor, internados, sejam em casa também, aqueles que estão hospitalizados. Senhor, tem misericórdia, estende tuas mãos e traz-lhes saúde, Senhor. Nós te pedimos por aqueles que estão trabalhando, viajando, ou até por aqueles que estão em casa, impossibilitados por conta de algum afazer ou alguma atividade. E esta manhã seja uma manhã de bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! Vamos então agora exaltar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E como sempre, vamos convidar o nobre presbítero, nosso irmão Jailson. Ele estará louvando a Deus, agradecendo ao Senhor por mais uma manhã em sua presença. Pai do Senhor, presbítero, por favor, com a oportunidade. Glória a Deus, cumprimentamos a todos com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes em estar aqui na Escola Bíblica Dominical, na TV,
e já devidamente autorizados, e já agradecemos a oportunidade. Vamos adorar ao nome do nosso Deus. Hino de número 58 da nossa harpa cristã, Não Temas. Não temas, contigo eu sempre estarei. Oh, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos, eles murchos estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Aleluia, glória a Deus. Hino de número 84, amados. O grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos
Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Glória a Deus. Que bênção poder iniciar o domingo já louvando ao Senhor. Nós estamos, como eu já falei no início, iniciando mais um trimestre muito abençoado, com uma lição que vai tratar sobre família. O tema geral, como eu já falei, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Você que ainda não adquiriu a sua lição, aconselho fazer isso. São 13 lições voltadas para ensinamentos que têm a ver com a nossa família. A primeira lição vai falar sobre o tema quando a família age por conta própria. Vamos estudar aqui sobre a família de Abraão, Sarai, Agar, os filhos que surgem desse casamento, e vamos ver que esta família sofreu consequências seríssimas por sua precipitação. Mas também vamos ver o amor de Deus e a misericórdia de Deus sobre esta família. A lição de número 2 desse trimestre, estudaremos sobre a predileção dos pais por um dos filhos, baseado aqui em Gênesis capítulo 25, onde nós vamos estudar sobre a família do filho de Abraão. Vamos estudar sobre Isaque. Nós vamos perceber de que esta lição também vai nos trazer exemplos. Nós vamos perceber de que da família de Abraão, do seu filho Isaque, vai nascer aí 2 outros filhos, que é Jacó e Esaú. E por conta disso, nós vamos ter lições de como não errar, como esta família errou, no sentido de ter predileções por um dos filhos. Aprenderemos muito com esta lição. A lição de número 3 falará sobre ciúme, o mal que prejudica a família, baseado aqui em Gênesis 37, onde falaremos e estudaremos sobre a história de José, um dos filhos de Jacó, que sofreu ciúmes de seus irmãos. E por conta destes ciúmes, ele sofreu também não somente o aspecto da indiferença dos seus irmãos, mas também foi vendido para os ismaelitas, chegou até o Egito. E veremos na história de José o que aconteceu por conta desse sentimento, que é inclusive uma das obras da carne. Na lição de número 4, estaremos estudando sobre os ídolos na família. E aqui em Gênesis capítulo 31 e também Juízes capítulo de número 17, veremos quando acontece, por exemplo, de se levantar dentre dos filhos de Jacó a filhos
que não tiveram o cuidado de guardar a observância da lei, quando o Senhor diz: não terás outros deuses além de mim. Esta lição nós vamos ver que os filhos de Jacó se entregaram à idolatria e por conta disso as suas famílias sofreram consequências terríveis. Vamos aprender a não fazer o que eles fizeram, até porque nós aprendemos com os erros dos outros também, não é verdade? Na lição de número 5 falaremos sobre montim em família, e aqui está baseado no livro de Números, capítulo de número 11, verso do 1 ao 7, e também o capítulo de número 12. Vamos estudar esta lição e vamos aprender de que houve conflitos. Nós vamos falar um pouquinho sobre Miriam e Arão, quando se levantam ali contra Moisés, e há um montim entre esses irmãos. E a família, por conta disso, vai sofrer de forma muito triste. E vamos também aprender para não fazer o que eles fizeram. A lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. E aqui nós vamos estudar no livro de Juízes, capítulo 13, mas também o capítulo de número 14. Vamos perceber de que esta lição, a lição de número 6, vai falar sobre alguns exemplos de pais piedosos na Bíblia, que foram homens e mulheres de Deus, mas que seus filhos não corresponderam com o exemplo de seus pais e foram rebeldes. Esta lição tratará sobre o modo de como criar e educar os filhos, trazendo assim impacto ao comportamento deles na família e no mundo. A lição de número 7 será sobre o relacionamento entre nora e sogra. Olha aí que lição importante. Esta lição falará sobre o belo exemplo de Ruth e Noemi. É um exemplo maravilhoso na Bíblia de que é possível haver comunhão, é possível haver respeito, é possível haver amor entre sogras e noras. Uma lição maravilhosa e certamente seremos bastante edificados. Na lição seguinte, que é a lição de número 8, falaremos sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. E aqui estaremos estudando o primeiro livro de Samuel no capítulo 2 e o primeiro livro de Samuel também no capítulo de número 8. Falaremos sobre os filhos de Eli e falaremos sobre os filhos de Samuel. Os filhos de Eli foram filhos desobedientes. E, infelizmente, por conta disso, manchou o seu ministério. Mas também falaremos sobre os filhos de Samuel. E veremos de que, infelizmente, apesar de Samuel ser um grande servo de Deus, um expoente no Antigo Testamento, os seus filhos, diz o texto, não andaram pelos seus caminhos, pelo caminho de seus pais, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Os filhos de Eli e os filhos de Samuel são exemplos de filhos que, infelizmente, não observaram o testemunho de seus pais. O capítulo, a lição de número 9, falaremos sobre uma família nada perfeita. E aqui será baseado no livro de 2 Samuel, capítulo 2, e também no capítulo 12 desse mesmo livro, onde falaremos sobre a família de Davi. Veremos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, no entanto, seus filhos e seus relacionamentos familiares foram também um tanto quanto conturbados. A lição de número 10, estudaremos sobre quando os pais sepultam seus filhos. E aqui estudaremos sobre a vida do patriarca Jó, um homem piedoso, temente a Deus, que se desviava do mal, que dava testemunho por onde passava, mas que experimentou um momento de luto em sua família. Essa lição é maravilhosa porque veremos de que não estamos imunes a passar por sofrimento, apesar de sermos servos de Deus. Já chegando ao fim, na lição de número 11, falaremos sobre os prejuízos da mentira na família, baseado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, onde vamos estudar sobre Ananias e sua esposa, que mentiram aos apóstolos e, por conta desta mentira, sofreram a punição divina. E pela penúltima lição, que é a lição de número 12, falaremos sobre criando filhos saudáveis, baseado em Lucas, capítulo de número 2,
onde esta lição vai falar sobre a criação que José, o pai adotivo de Jesus, já que Jesus não teve pai humano, apenas mãe, e a mãe de Jesus, que é Maria, deram ao seu filho. A Bíblia vai dizer de que Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Então vamos aprender de que Jesus, José e Maria e Jesus, seu filho, foi um exemplo, ou é um exemplo, de como criar os filhos de forma saudável. E para concluir este trimestre, na lição de número 13, estaremos falando sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia. A Bíblia nos mostra no capítulo 10 de Lucas e João, capítulo 11, de que Jesus amava a família de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. E nós vamos aprender de que Jesus não somente amava aquela família, mas estava sempre em sua casa. Vamos terminar o trimestre falando sobre esta verdade, de que Jesus ama as famílias e de que ele almeja estar no seio desta família. Isso foi apenas um rápido vislumbre do que vamos estudar neste trimestre, mas para a lição de hoje, dia 2 de abril de 2023, nós vamos estudar o tema: quando a família age por conta própria. O texto áureo da lição diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17 e 9. A verdade prática da nossa lição diz: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências desta ação são inevitáveis. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, verso do 1 ao 3 e também capítulo 16, do 1 ao 5. Esta lição tem pelo menos 3 objetivos. Primeiro, identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Segundo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E terceiro e último, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários. Vamos fazer então a leitura bíblica da palavra de Deus. Você que não tem uma lição física, mas pode nos acompanhar pelo televisor, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, notebook, não sei por onde você está acompanhando, mas vamos fazer a leitura. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3 e capítulo 16, do 1 ao 5. Então, acompanhe e leia conosco, se você puder. O texto diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16 e 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Pois bem, vamos agora orar agradecendo a Deus por este momento da leitura da palavra do Senhor. Pai querido, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Te louvamos porque a tua bênção e a tua graça está sobre nós. Obrigado por lermos a tua Santa Escritura. Nos abençoa, Deus, com a tua presença. Usa, Senhor, o teu servo que irá ministrar a palavra nesta manhã, para que possamos extrair ensinamentos dos erros e dos acertos desta família
a família do patriarca Abrão. Senhor, recebe toda a honra, glória e louvores, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom, já louvamos a Deus, já lemos a sua palavra, mas chegou agora o momento da contribuição. É aquele momento em que nós vamos devolver ao Senhor aquilo que Ele nos deu. É o momento em que nós vamos contribuir para a manutenção da sua obra, a obra missionária, a obra de evangelismo, a obra de comunicação como a Rede Brasil. E você que está aqui no Brasil, mas também fora, você pode participar contribuindo com aquilo que Deus colocar em seu coração. Talvez você que nem seja ainda evangélico, que não seja crente, que não sirva ao Senhor, mas que acompanhe a Rede Brasil e vê o trabalho sério que esta tem desenvolvido. Você pode sim contribuir. E existem várias formas de contribuir para o crescimento e a manutenção da obra. Haja vista que a Bíblia diz que esta doutrina, a doutrina dos dízimos e da oferta, é uma doutrina bíblica que perpassa tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E como sendo uma doutrina bíblica, nós nos inclinamos a ela e contribuímos com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você quer fazer isso nesta manhã, você pode, acessando o site da igreja. Muito conhecido, você pode acessar o www.eadpeplay.org.br. Você acessando aí, você vai ter várias maneiras de conhecer o que a igreja tem feito, mas também você pode ir lá no ícone, no final da página, e clicar no ícone Quero Contribuir. E quando você clicar, vai aparecer essa página que estará aí para você, com diversos itens. Obra missionária, a obra social, um voto que você pode ter feito ao Senhor. Você quer contribuir também para a manutenção da Rede Brasil. Você pode escolher um desses ícones, clicar nele e prosseguir. Quando você prosseguir, você vai ser direcionado a esta página que está aparecendo para você com várias opções de contribuição. Você que está fora do Brasil, você pode escolher o PayPal, por exemplo, ou você que está aqui no Brasil, de uma forma mais prática, o PagSeguro, ou ainda contribuir pelas contas bancárias da igreja, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Bradesco. Está aí, você pode tirar um print desta foto, desta página, uma foto. Você pode colocar a câmera do seu smartphone, do seu celular, neste símbolo do QR Code e você vai ser direcionado automaticamente para uma das plataformas onde tem o código, ou melhor, a forma de contribuir para a igreja. Pelo Pix, que é uma forma muito prática, muito segura, você pode clicar lá e a chave do Pix é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, que é o 10 632 404 1000 ao contrário 51. Você vai colocar essa chave e aí você vai depositar aquilo que estiver em seu coração, né? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem mantido uma seriedade muito grande sobre esse trabalho de contribuição, destinando a obra missionária, a obra social, a obra da comunicação através da Rede Brasil. Está aqui ao seu lado, todas essas opções, você pode fazer aquilo que lhe achar melhor. Então vamos orar pedindo a Deus uma bênção sobre você. Você que vai contribuir, mas você que também não vai contribuir. Mas está o desejo lá no coração, mas não pode, não tem problema. Você é alvo também do amor de Deus. Desde o grande empresário, aquele que está desempregado, a bênção de Deus alcança a todos. Não existe aqui uma barganha, mas existe sim uma devolução daquilo que nós sabemos que é Deus que tem nos dado. Então ore comigo, em nome de Jesus. Pai amado, aqui eu te apresento, Senhor, este contribuinte. Aquele que irá, Senhor, fazer com aquilo que está em seu coração. Seja do menor ao maior, não importa. Seja do empregado, do empresário ou do desempregado, também não importa. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Abençoa, retribui, abre as portas de emprego, Senhor. Abre as portas das indústrias no Brasil. Abençoa a economia do nosso país, a liderança, Senhor, que está à frente desse país. Nós somos orientados pela Tua palavra a orar pelas autoridades constituídas. E por isso nós te pedimos, Senhor, desde a presidência desse país, aos ministros, Senhor, aos deputados estaduais, federais, aos senadores, aos governadores, prefeitos, aqueles vereadores, Senhor, enfim, a cada um que a Tua bênção seja alcançada a cada um deles. Abençoa os
os empresários, os grandes empresários, mas os micros empresários. Abençoa, Senhor, aqueles que trabalham de forma sem ser, ó Deus, registrada, aqueles que são autônomos. Abre as portas e abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez convidar o nobre presbítero Jailson, ele vai louvar a Deus, está escalado pelo nosso pastor presidente, e neste momento do louvor você pode contribuir em nome de Jesus. Presbítero, por favor. Amém. Glória a Deus. Hino de número 458, guia meus passos. Guia meus passos, Senhor Jesus, Senhor de consolação. Leva-me a estrada por tua luz, a fonte do teu perdão. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Tuas ovelhas fiéis conduz por vales vergéis em flor. Ao teu aprisco, Senhor Jesus, Jesus, nosso bom pastor. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Na larga estrada vai triste só o filho de Belial, triste, faminto, envolto em pó, escravo infeliz do mal. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Senhor dos simples, Senhor Jesus, ó glorioso Deus de amor. A ovelha errante atrai e conduz ao teu redil, bom pastor. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Glória a Deus. Que bênção. Muito obrigado, nobre presbítero. Nós vamos agora estar ouvindo a voz de Deus. Se você puder parar um pouquinho, dentro do possível, claro, né? Para ouvir a ministração da palavra, tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, nobre evangelista Jonathan Lucena. Paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Também estaremos orando para o Senhor, para que o Senhor seja mais uma vez um canal de bênção em nossas vidas. Fique à vontade. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, somos gratos ao nosso Deus por esta honrosa oportunidade de estarmos juntos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical para estarmos adorando ao santo e excelso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também com a oportunidade feliz de estudarmos um pouco mais a sua palavra. Somos gratos ao nosso Deus e também ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que através do nosso superintendente nos confia esta responsabilidade para estar com você nesta manhã, juntos, aprendendo a palavra de Deus. E como foi muito bem apresentada esta nova lição, iniciaremos a partir de hoje esse novo trimestre e com a incumbência de estarmos estudando a lição de número 1, cujo tema é Quando a família age por conta própria. Uma vez que estaremos tratando sobre famílias, o comentarista da lição achou por bem de iniciar fazendo menção a respeito de uma família que tem muito a nos ensinar, que é a família de Abraão. E nós estaremos, entre várias lições que podem ser extraídas, nos subordinando a esta temática, sobre o perigo da precipitação, a família agindo por conta própria. Para tanto, queremos iniciar lendo já a introdução desta lição, que nos traz uma ideia do resumo
do que será proposto através do comentário da lição de hoje. Você pode estar acompanhando conosco a leitura e vendo o que diz já na introdução da lição. Ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Então perceba que, já pela introdução da lição, que faz um apanhado, um resumo do que estará sendo estudado durante todo o trimestre, mas também destacando o que estudaremos nesta lição de número 1. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós precisamos, a título de introdução, lembrarmos o que o apóstolo Paulo disse quando escreveu a sua epístola aos Romanos, capítulo 15, e o versículo de número 4. É um texto muito conhecido, quando ele diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Observe, portanto, que Paulo, uma vez que está se reportando ao Antigo Testamento, a Bíblia de sua época, aquilo que era a referência que tinha como a palavra de Deus, uma vez que os livros do Novo Testamento estavam ainda sendo desenvolvidos, o Espírito Santo estava no processo de inspirar os escritores, entre eles o apóstolo Paulo. Mas perceba que Paulo destaca que o que foi escrito, ou o que tinha como referência, partindo da ideia do que está revelado no Antigo Testamento, ele diz que para o nosso ensino foi escrito. O que Paulo está fazendo menção é dizer, obviamente, que o que está revelado nas Escrituras, no Antigo Testamento, serve de forma didática para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Tanto destacando aquilo que deve ser seguido, aquilo que deve ser reproduzido, aquilo que deve ser vivenciado, uma vez que nós encontramos inúmeros exemplos positivos de homens, mulheres, famílias que estiveram a serviço de Deus e que agiram corretamente e servem de parâmetro, servem de referência para todos nós. No entanto, uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não se preocupa apenas de destacar virtudes dos personagens que recebem um certo destaque nas páginas do Antigo Testamento, e por que não também dizer do Novo. Mas a Bíblia faz menção de não esconder as fragilidades, os erros, as faltas, os pecados também de homens e de mulheres que, apesar de terem sido chamados, recebido o investimento da parte do Senhor, mas por serem homens, por serem seres humanos, limitados, cheios de inquietações, também demonstraram comportamentos inadequados em certos momentos da vida, servindo de referência para nós, não no âmbito positivo, ou seja, a ser seguido. No entanto, servem de referência de atitudes que devem ser rejeitadas, que nós não podemos seguir as mesmas pisadas, considerando as suas consequências negativas. E a lição de hoje vai focar exatamente isto. Partindo da experiência vivida por uma família que tenha de Deus uma promessa gloriosa. Tanto é fato que a lição começa já no tópico 1, fazendo menção a esta verdade, aludindo ou fazendo rememorar que a família de Abraão, até então chamado de Abrão, havia recebido de Deus uma grandiosa promessa. Eu queria lhe chamar nesse momento para lermos esse ponto da lição, tópico 1. Vamos ler juntos? O tópico 1 da nossa lição, o ponto 1, trata sobre um momento muito importante da trajetória de Abrão. Vejamos o que diz a lição.
o encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã, conforme está nas referências aí destacadas. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos, conforme Gênesis 21:5. Assim podemos dizer que Abrão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Perceba que o tópico 1 traz esse momento marcante da trajetória de Abrão, em que ele havia recebido uma grandiosa promessa. Estamos falando de uma família, um casal, que havia sido chamado pelo Senhor. Isso está registrado muito especialmente em Gênesis capítulo 12, no momento em que Deus reafirma o chamado para a vida de Abraão e sua esposa Sara, até então chamado, respectivamente, Abrão e Sarai. E deles o Senhor disse que traria uma bênção para todas as famílias da terra, o que Deus reiterou por mais de uma vez. Observe que a lição, ela retrata a experiência do capítulo de número 15, ou seja, do capítulo de número 16. Mas quando voltamos ao capítulo 15, nós vamos perceber o cenário em que o capítulo 16 ele está introduzido. Porque no capítulo 15, Abraão registra, ou seja, Moisés registra um momento da vida de Abraão um tanto quanto difícil. Abraão está em um dia de muita complexidade, sendo açoitado por pensamentos, dúvidas, inquietações. Nesse texto de Gênesis capítulo 15, ele faz indagações ao próprio Deus, dizendo ao Senhor, e eu estou aqui parafraseando, é como se Abraão estivesse dizendo para Deus: Deus, o Senhor me fez promessas, mas até o presente momento não foi cumprida. E até então, aquele que está na minha casa é o meu servo Damasceno Eliezer. É este que vai herdar tudo que o Senhor me tem dado? É quando Deus reitera no capítulo 15 que não é o servo de Abraão que herdará aquilo que o próprio Senhor havia dado ao patriarca. E Deus faz questão, e você pode, na sua anotação agora, por exemplo, analisar Gênesis capítulo 15, versículo 4, versículo 5 e também versículo 18, onde o Senhor, por mais de uma vez, faz menção à descendência de Abraão, reiterando que o Senhor daria de suas próprias entranhas, ou seja, advindo do próprio Abraão, o filho e, consequentemente, a sua descendência, que seria numerosa. O Senhor reafirma esta promessa, ele enfatiza esta verdade. Só que no capítulo 16, ora, nós encontramos exatamente o momento em que Abraão, juntamente com sua esposa, decidem agir por conta própria. Há uma precipitação aqui configurada, caracterizada, agindo precipitadamente. E a precipitação que ocorre no capítulo 16 é motivada exatamente pelo fato de eles estarem com dificuldades de continuar esperando. Principalmente, conforme está no texto de Gênesis 16, a esposa de Abrão. E me permita estar chamando pelo nome já mudado, o que vai ocorrer, claro, no capítulo 17, mas, para facilitar, chamá-la de Sara e, respectivamente, seu esposo de Abraão, já os nomes mudados pelo Senhor. Observe que Sara, ela revela uma inquietação, e isso por uma razão bem evidente. O fator tempo é que do momento em que Deus havia dado a promessa até o que está registrado em Gênesis 16, o tempo havia passado e Sara entende que, na medida que o tempo passa, o nível de complexidade para que esta promessa se cumpra aumenta. E ela, motivada por esta inquietação, ela propõe algo que vai comprometer aquela família. Os irmãos hão de lembrar que em Provérbios capítulo 13, versículo 12, nos diz que a esperança demorada enfraquece o coração
E é o que ocorre na vida de Sara neste texto. Ela está inquieta ao perceber que os anos haviam se passado e aparentemente nada havia se concretizado. Então, baseado nisto, ela começa a propor a Abraão uma ajuda aos projetos divinos. Veja que contraditório. É como se Sara percebesse que Deus precisava de uma ajuda, que era necessário um caminho alternativo para que a promessa se cumprisse. Mas o que fica evidente é que essa motivação ela era indevida, ela era precipitada. Não se deveria racionalizar, achar de que Deus ele é levado pela razão prontamente. Existem coisas que a fé vai além da razão, até um certo ponto as duas andam juntas, fé e razão. Existe uma razão em crer, existe uma razão em confiar, em ter fé em Deus. Mas tem momentos que, diante das dificuldades, precisa-se entender que a fé vai além da razão. É o que Sara não consegue perceber nesse momento da sua história, juntamente com seu esposo. E começam a pensar de que precisa o Senhor de uma ajuda. Desconsiderando o que está em Números, capítulo 23, veja aí na sua Bíblia, por gentileza, livro de Números, capítulo 23, versículo de número 19, nós encontramos aquele texto bastante conhecido que mostra a grandiosidade de Deus e que Deus não perde o rumo da história, que Deus não é pego de surpresa, ou que Ele é incapaz de realizar aquilo que disse que realizaria. Sara não tinha motivos para querer racionalizar e ajudar, se é que eu posso usar essa expressão, porque Deus não precisa de ajuda, Ele é autoexistente, Ele é soberano, Ele é completo em si mesmo, Ele não precisa de nada externo para se completar, Ele é Deus, de eternidade a eternidade. E Ele possui capacidade, a condição, por sua própria natureza, de resolver, de realizar aquilo que Ele disse. É tão real isso nas Escrituras que no texto que estou citando, Números capítulo 23, versículo 19, encontramos a expressão seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Veja que é claro na Bíblia que o Senhor, Ele é poderoso, Ele tem a capacidade, Ele tem autoridade, Ele tem poder. Mas Sara aqui é levada a desacreditar que Deus sozinho podia resolver. Então ela propõe. E aí onde é que está o perigo? Ela tem a sua fé abalada e ela cria um atalho e propõe um atalho para que Deus cumpra a sua promessa. Ela propõe ao seu esposo algo que vai trazer dificuldades para a vida de ambos e para a vida de terceiros. É que nós encontramos em Gênesis capítulo 16, Sara trazendo um mau conselho ao seu esposo. Ela sabia que não podia gerar filhos devido à sua idade e pela sua esterilidade, mas que Abraão ainda, apesar da sua idade, tinha o vigor e ele sim poderia, se ela cedesse a sua escrava, chamada Agar, para que nesse relacionamento viesse o descendente. E ao ver de Sara, isso era a forma alternativa para Deus cumprir a sua promessa. Então ela propõe que Abraão se relacione com a sua serva Agar, para que deste relacionamento a criança nascida pudesse dar continuidade à semente de Abraão. Isso parece para Sara ser satisfatório, ser coerente, mas isso aqui era um passo largo para uma ruína, para uma queda, para a vida daquela família. Ela concede ao esposo um mau conselho. Eles não consultam a Deus, não pedem ao Senhor a direção, tomam uma decisão por conta própria, né? O tema da lição, eles agem precipitadamente. E é um perigo, me permita trazer uma aplicação, para uma família, para um cônjuge, para
um grupo, para o crente, seja ele de forma pessoal ou particular ou em conjunta, tomar uma atitude sem buscar a direção de Deus. Nesse caso aqui, nem precisava, porque isso já quebrava frontalmente o padrão de Deus para a família. Mas ainda assim, imaginemos, na dúvida que Sara e Abraão tivessem, deveriam consultar, deveriam buscar a Deus a orientação. Será que posso? Será que é possível? Será que é permitido? Será que Deus se agrada? Em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar este casal fazendo isto, submetendo-se à direção de Deus. E é um perigo muito grande quando alguém ouve o conselho humano, quando esse se contradiz à orientação divina. É por isso que o proverbista, veja aí na sua Bíblia, por favor, Provérbios capítulo 11, versículo de número 14, o proverbista traz uma recomendação que, se Sara tivesse considerado esta verdade, juntamente com seu esposo Abraão, deveriam ter evitado a grande ruína daquela família. Veja o que diz Provérbios capítulo 11, o versículo de número 14, na versão corrigida fiel que eu estou utilizando nesta manhã, está escrito assim, Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Eu vou repetir principalmente essa parte inicial do versículo. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. O que é que o proverbista está trazendo aqui? Exatamente a realidade da necessidade de se considerar bons conselhos e não seguir maus conselhos. Observe que é claro nesse texto essa realidade. Quando as situações difíceis ocorrem, quando se há uma necessidade de tomar uma decisão, ainda que haja dúvida, inquietação, não podemos agir por conta própria. Devemos buscar ao Senhor, devemos seguir a sua orientação, devemos pedir sábios conselhos. Quantos problemas poderiam ser evitados, tanto no âmbito familiar, no trabalho, no contexto religioso, no convívio da igreja, em um grupo. Quantos problemas poderiam ser evitados se os crentes, os servos de Deus, quando o homem, quando a mulher, independente da sua idade, independente da sua experiência, da sua função de serviço, se há uma função ministerial, independente, o crente como um todo, como servo de Deus, buscasse o conselho do Senhor, quantos problemas poderiam ser evitados? Se olharmos para o retrovisor da nossa vida, façamos uma avaliação. Quantos problemas nós poderíamos ter evitado se tivéssemos buscado conselhos de Deus pela sua palavra, de Deus através da liderança constituída. Porque Deus tem as suas formas variadas de falar, diz o escritor aos Hebreus. E Deus também se utiliza da liderança, de alguém com mais experiência, que pela palavra de Deus possa trazer uma orientação. Mas quando isso não ocorre, problemas gravíssimos acontecem. Quantas vezes nós somos surpreendidos por pessoas que às vezes tomam decisões por conta própria, não busca a Deus, não ora, não coloca diante de Deus em oração, não busca o conselho de um pai, de uma mãe, de alguém que possa trazer uma palavra de recomendação, a liderança da igreja, e quando o problema surge, aí é que vem trazer à tona, pedir agora a orientação para corrigir o problema. Ora, não era mais fácil, antes de tomar a decisão, se havia dúvidas, buscar o direcionamento de Deus através da sua palavra, através daqueles que Deus constituiu? Quantas precipitações, quantos problemas poderiam ter sido evitados? É o que fica claro quando lemos o texto da palavra de Deus. Ora, existe um outro exemplo familiar, e você pode também fazer a sua anotação, não vamos ler para ganharmos tempo, mas quando lemos o livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5, nós encontramos uma outra família que morava na cidade de Belém, e por uma fome que veio sobre aquela terra, diz a palavra que a família, aquele cônjuge, Noemi, juntamente com seu esposo, precipitadamente, o texto bíblico diz que eles partiram para as terras de Moabe,
precipitadamente. Não diz em nenhum momento que eles pediram a Deus orientação, conselho. Partiram, levantaram-se e foram. E quais foram as consequências disso? Os filhos morrem, o marido morre, e Noemi, ou como queira, Noemi, mas tradicionalmente Noemi, volta com a sua nora, Ruth, desprovida de auxílio, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, não somente a sua família, como a família dos filhos também foram atingidas quando percebemos que agiram precipitadamente, não pedindo conselhos de Deus. Perceba o quão perigoso é por conta própria se agir. É o que a Bíblia deixa claro. No tópico 2 da lição, o comentarista dá ênfase a respeito dessa interferência no plano de Deus. Isso está no tópico de número 2, a interferência no plano de Deus. Se você ler o ponto 1, tópico 2, ponto 1, você vai encontrar o texto dizendo assim, o texto da lição. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma dele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Naquele tempo, isso aqui é importante ser frisado, naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher e esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Perceba que nesse ponto aqui o comentarista faz questão de destacar 2 coisas. Uma delas, de alguma forma, já mencionamos, que é a tentativa deliberada de Sara, juntamente com seu esposo, criar uma alternativa para que a promessa se cumprisse. No caso aqui, destacado pelo comentarista, ajudar Deus a fazer o que ele disse. E na tentativa de fazerem isso, eles quebram um princípio. Por quê? É bom se destacar que o projeto de Deus para a família é o que está revelado em Gênesis, capítulos 1 e também capítulo 2. É um homem para uma mulher. É uma mulher para um único homem. Esse é o padrão de Deus, a monogamia. E na medida em que o pecado entra na história da humanidade, isso vai trazer sequelas. E o que acontece é que dentro de um contexto social, se era permitido por lei, mas entenda, não sendo lei de Deus, mas a lei dos homens, a cultura social na qual Abraão havia recebido tamanha influência juntamente com sua esposa, era muito comum isso acontecer. Só que era a cultura dos homens, nunca foi a cultura de Deus. Então essa ideia de dizer que Deus aceitou a poligamia até a lei ser instituída lá por meio de Moisés, isso é um erro crasso, isso não pode ser entendido como sendo algo coerente à interpretação bíblica. Deus nunca apoiou, nunca endossou, pelo contrário, você percebe que todas as famílias que quebraram esse princípio tiveram seríssimas consequências. E é o que acontece aqui também na história de Abrão. Ele precipitadamente se permite, ao seguir o conselho da esposa, e nada contra, me entendam, nós como marido, precisamos ouvir a voz da esposa, sua sugestão, um conselho, principalmente, claro, quando este está subordinado à direção de Deus, que se harmoniza com a vontade do Senhor, nada contra, porque me permita abrir um parêntese, há pessoas, às vezes, que nutrem, homens que nutrem o coração, a ideia de que não pode ouvir, não, eu sou o homem da casa, eu sou a cabeça e tenho que agir absolutamente sem... Não, isso é equivocado, isso é um conceito que não se harmoniza com as Escrituras. O fato de ser o líder da casa, isso é uma verdade, não significa dizer que a pessoa lidera sozinho, a mulher está ao lado, como adjuntora. E existe essa possibilidade, claro, isso é comum, isso é importantíssimo no desenvolvimento da sua liderança familiar. O problema aqui não é porque Abraão necessariamente ouviu a sua esposa, mas ouviu em algo que não deveria ter ouvido. E aí precisa-se ter esse filtro.
Porque o que ela propõe, embora seja algo comum à sua sociedade, mas afrontava o padrão de Deus para a vida da família. Tanto é fato que, se você analisar o texto sagrado, você percebe que a intenção de Sara nunca foi, nesse contexto aqui, a glória de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta? Veja aí, por favor, Gênesis capítulo 16 e o versículo de número 2, quando ela inicia a conversa com seu esposo, está escrito assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Parece que há um ranço no coração de Sara, né? Uma dificuldade de entender a sua esterilidade ainda persistir. É como se ela estivesse com dificuldades. Mas não vamos entrar no mérito da coisa. Mas observe o que o texto diz ainda: Me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão de Sarai. Em uma outra versão, no lugar de terei filho dela, está escrito assim: Assim me edificarei com filhos por meio dela. Veja que nesta versão da Bíblia destaca a preocupação de Sara. Não era com a glória de Deus, não era com o cumprimento da promessa necessariamente, mas a sua satisfação pessoal, a sua realização própria. Me edificarei com filhos por meio dela. É o que eu quero, parafraseando, é o que ela estava dizendo. Eu desejo, é a intenção do meu coração. Eu quero que essa angústia diminui, eu quero que esse sofrimento se acabe, ainda que eu tenha que passar, que é o que ocorre aqui, por cima de princípios estabelecidos por Deus. E Abraão, infelizmente, deu ouvidos. Isso trouxe sérias consequências. Tanto é fato que, ainda que haja costumes sociais, a lei de Deus está acima delas. E Deus, em momento nenhum, em momento algum, Deus aceitou Agar como esposa. E eu sei que você está acompanhando, lendo na sua Bíblia, fazendo suas anotações para estender o estudo desse assunto. Quando lemos a referência, por exemplo, quando o anjo aparece a Agar, em Gênesis 16 e 8, está escrito assim: E disse Agar, serva de Sarai. Veja como um anjo chama Agar. Ele não diz assim: Agar, segunda esposa de Abraão. Não é assim que o anjo faz. Serva de Sarai. Porque aos olhos de Deus, ela não poderia ser considerada como esposa legítima, como esposa, porque isso era a quebra de um princípio. Lá à frente, em Gênesis 21 e 10, essa expressão se repete. Ela foi referida como escrava, a escrava e seu filho, a serva de Abrão e Sara e seu filho. Veja que mais uma vez o texto é claro, dizendo que Deus rejeitou toda aquela trama. Deus não aceitou, porque Deus não anda por caminhos tortuosos. Deus não anda por caminhos errôneos. Deus não se utiliza de uma atitude pecaminosa. Ele não induz ninguém a errar. O próprio Tiago diz isto, que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. É contradição de termos. O nosso Deus é santo, Ele é puro, Ele é perfeito e Ele não quebra regras, princípios morais para que uma promessa se cumpra. E o que ocorre é que esta família quebra princípios para que a sua vontade seja feita, seja colocada em prática. Como isso é perigoso? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eles estão dando passos sucessivos para a ruína, para a queda, porque aquilo que era um pensamento é concretizado com um ato, quebrando um princípio divino. E o próprio apóstolo Paulo, lá ao escrever a sua epístola aos Gálatas, ele diz que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também o homem ceifará. Existe a lei da semeadura, e todas as vezes que alguém quebra princípios de Deus, princípios da palavra do Senhor, as consequências são seríssimas. E é isso que fica claro também para a gente concluir. O tópico 3 da lição vai estar tratando exatamente a este respeito. E eu queria lhe convidar também para a leitura, porque estamos
chegando na parte prática da lição, de forma ainda mais prática, para concluirmos sobre a necessidade de atentarmos, porque toda ação leva a uma reação, existe uma consequência. Existem atitudes cujas consequências são remediáveis. Eu quero dizer de que há atitudes que, apesar de alguém ao errar, mas quando reconhece, quando se submete, Deus usa de misericórdia e, dependendo da atitude, as consequências são remediáveis. Mas há atitudes, dependendo da natureza da precipitação, da quebra do princípio, principalmente, que existem consequências que são irremediáveis, que se prolongam na história, que trazem eco até a eternidade, diga-se de passagem. Que há pessoas que se acostumaram tanto a quebrar princípios para que a sua vontade prevaleça, que sem perceber, ou, me permita dizer, de forma intencional, já se acostumaram a quebrar regras, princípios de Deus, para que a sua vontade se cumpra. E na medida em que a pessoa vive reiteradamente na quebra de princípios divinos, isso é, claro, é uma desobediência que alguém age por conta própria, fazendo conscientemente, e isso trará consequências gravíssimas que podem ecoar para toda a eternidade. É por isso que a lição nos chama a atenção no tópico de número 3. Eu queria que você me acompanhasse na leitura. As consequências de uma decisão precipitada. É o que está no tópico de número 3 da nossa lição. E eu queria lhe chamar agora para ler o ponto de número 1, tópico 3.1. O conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sara, ou Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu. Discórdia, desarmonia, suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho, em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Observe que um dos grandes efeitos desta decisão precipitada é que houve a consequência do conflito interpessoal. Aquela família que havia sido constituída por Deus para desfrutar das suas bênçãos, para ser uma bênção, agora estava em guerra. A família que havia sido chamada por Deus para desfrutar paz, estava vivendo uma guerra dentro da sua própria casa. Sara contra Abrão, Abrão contra Sara, contra a escrava, contra a serva, e isso estava em um círculo de conflitos interpessoais, que é o que ocorre diretamente quando alguém precipitadamente age sem a direção divina. Conflitos. Talvez alguém haja precipitadamente e a princípio parece aquela sensação de satisfação, não é? De alegria, tudo isso é momentâneo. Mas nada melhor do que o tempo para mostrar as consequências graves de alguém que age dessa forma. E Abraão começou aqui a colher. Foram situações desastrosas. O homem que havia sido chamado por Deus para ser uma referência, ele perde a força dentro da sua própria casa. Eu poderia aqui ainda fazer uma afirmação dizendo que começa a ter dentro da própria casa transferência de responsabilidade. Abraão não assume a sua parte do erro, Sara, por sua vez, não assume a sua, e Agar, consequentemente, por estar envolvida em todo esse enredo, ela também não se posiciona para resolver, para solucionar, pelo contrário, decide fugir. Sara transfere a responsabilidade para Abraão, e isso fica claro quando lemos capítulo de número 16, quando a própria Sara diz para Abraão: meu agravo seja sobre ti, versículo 5. A minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Veja que Sara começa a... parece que ela tem uma amnésia momentânea aqui, porque
quem fez todo o projeto foi ela. Quem trouxe a alternativa para o esposo foi ela. Mas agora ela está dizendo: Abraão, a culpa é tua. Veja que ela não assume o seu papel, ela não assume a sua responsabilidade e joga para o esposo. E ainda diz assim: que o Senhor julgue entre mim e ti. Perceba a grave consequência, transferência de responsabilidade. Não é a primeira vez que ocorre isso e é registrado em Gênesis, né? A propósito, o primeiro casal em Gênesis 3, Adão e Eva, enveredam por esse mesmo caminho, a ponto de colocar até em Deus a culpa pelo ocorrido. E aqui eles estão transferindo a responsabilidade. Agar, por sua vez, diz a Bíblia, claro que ela era o ponto mais fraco da corda, vamos assim dizer. Alguém aqui no Nordeste diz que entre as ondas e as pedras, só quem se arrebenta é o siri que fica no meio, não é? E observe que, nesse caso, Agar era o ponto mais fraco, mas tinha também um ponto de responsabilidade. E no lugar de a situação ser mediada, ela foge do problema, ela não foge, ou seja, ela não corre para Deus, ela foge de Deus, da presença do Senhor, ela foge da presença da sua casa, do seu Senhor, da sua senhora, e corre no lugar de enfrentar o problema. Há pessoas assim, não é? E tudo isso está debaixo da jurisdição de Abrão, que deveria corresponder como líder do lar, sentar para mediar, para conversar, para resolver. Em momento nenhum, Abraão faz isto. Isso mostra uma fragilidade. Ele era um homem de Deus, mas um homem, e agiu aqui imprudentemente. Quantos problemas poderiam ser resolvidos? Há alguns que poderiam ser evitados, outros que devem ser resolvidos, mas quando há uma transferência de responsabilidade, fragilidade na liderança, isso traz prejuízo. Abraão coloca a responsabilidade para Sara, para ela resolver, dizendo: a tua escrava está nas tuas mãos, faz conforme tu quiseres fazer. O que dizer da discórdia entre os próprios filhos? Porque há discórdia entre os cônjuges, há discórdia com a escrava, e quando o filho nasce, tanto primeiramente Ismael como depois Isaque, ocorre consequentemente, veja que as consequências não se limitam a apenas quem agiu precipitadamente, mas terceiros são envolvidos. E essa discórdia continua até hoje, não é? Os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque. Ainda hoje, todos conhecem a história, principalmente do Oriente, sabem que existe ainda hoje esta batalha, esta guerra, como consequência da precipitação de Abrão. Mas me permita concluir, nestes últimos minutos que nos restam, fazendo menção de que o ideal de Deus para Abraão nunca foi enfrentar estes problemas. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O projeto de Deus para Abrão, para sua esposa Sarai, que consequentemente passaram a ser chamados de Abraão e Sara, era que a sua família fosse uma bênção. Isso está em Gênesis capítulo 12. A família de Abrão, o ideal de Deus para Abrão e sua família é que eles sejam ou fossem uma bênção, resultado da bênção divina. Ele disse: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. A família como sendo o resultado da promessa divina. Abraão tinha de Deus esta promessa, que a sua família seria uma bênção, que a sua família seria um instrumento de louvor e de glorificação do nome do Senhor, e que Abraão seria conhecido por causa da sua fidelidade ao Senhor. É o que está escrito no texto sagrado. Ainda nos é dito em Gênesis 12, o versículo de número 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A família de Abraão, como resultado da prosperidade divina, Deus queria abençoar Abrão, abençoar a Sarai, e a partir desta família, deste casal, abençoar todas as famílias da terra, como tem feito, por meio de quem? Do seu descendente principal, que é o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então perceba que o projeto de Deus para as famílias
E essa lição, como lição introdutória, que serve de base para as demais, isso já traz à tona de que Deus intenciona usar as famílias para a glória do seu nome. Esse trimestre é muito pertinente. A temática deste trimestre vem em um momento em que todos sabemos que as famílias têm sido bombardeadas pelas ações de Satanás, por aqueles que estão a serviço do diabo, que muitas vezes endossam, incentivam atitudes e comportamentos que trazem prejuízos espirituais para a vida das famílias. Mas, como servos de Deus, como aqueles que creem na palavra do Senhor, nós não podemos nos permitir que diante destes ataques sejamos destruídos, porque maior é o que está conosco. E o nosso Deus, Ele é poderoso para guerrear as nossas guerras. Mas, para tanto, precisamos, aprendendo com os erros da família de Abraão, nesse ponto da história, de que precisamos sempre nos subordinar à vontade de Deus, seguir os seus sábios conselhos, as suas orientações, através da sua palavra e através daqueles que o Senhor constituiu. A nossa igreja, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, conta, além da orientação direta do nosso pastor através dos cultos de doutrina, dos ensinamentos da palavra, contamos também com um departamento específico da família, que tem aqueles que estão a serviço do reino de Deus, homens, mulheres, casais, famílias constituídas para auxiliar, e não há motivos, erra quem quer. Nós temos de Deus todos os recursos para continuarmos sendo uma bênção para a glória de Deus. E para quem eventualmente possa estar dizendo, é verdade, irmão, eu sei o que é isso, a duras penas, eu já sofri algumas consequências, talvez algumas delas ainda sofrendo, mas entendamos, a falha é natural a qualquer ser humano, todos nós somos factíveis a errar, mas quando nós reconhecemos e buscamos a misericórdia de Deus, Ele é poderoso para restaurar. Finalizo a minha fala lembrando mais uma vez o que o proverbista diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, os que reconhece e deixa, alcançará misericórdia. Que a misericórdia de Deus permaneça sobre a sua vida e que a sua família continue desfrutando do ideal de Deus, que é a bênção sobre cada um de vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Certamente fomos muito abençoados por esta palavra e temos certeza que você que está em casa nos acompanhando também recebeu de Deus esta porção vinda do céu. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo a bênção sobre as famílias, para que Deus continue guardando, livrando, protegendo e que aprendamos não só com os acertos, como foi mostrado aqui pelo nobre ministro, mas também pelos erros daqueles que estão registrados na Bíblia, seus atos falhos e que servem de exemplo para não fazermos igual. Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pelo ensinamento e por aquilo que ouvimos da tua parte. Nosso desejo é que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre as famílias, nos guardando, nos livrando de todo mal. Que esse trimestre, Senhor, que inicia hoje, possa ser de bênção para as nossas famílias, para os nossos lares. Abençoa-nos com tua poderosa mão. Isso é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre nossa família, agora e para sempre. Amém e amém.